Olá, tudo bem? Quem realmente Jesus viu caindo como um raio do céu? Bom, aqui nós temos que primeiro analisar. Satanás, que está escrito no trecho que eu vou ler, Lucas 10, 18. Satanás nunca foi um anjo caído. Satanás significa opositor, acusador, adversário. E esses era quem? Eram os que pertenciam ao Sinédrio, os que usavam das leis de Moisés de uma forma totalmente errada, cheia de doutrinas, de costumes e preceitos deles, anciãos e fariseus, deles, do Sinédrio. Então, o acusador que Jesus estava apontando era alguém que estava no Sinédrio, provavelmente sumo sacerdote, o líder máximo deles lá. Segunda situação, quantos céus existem? O primeiro é o azul. Lá era o céu de Jerusalém, aquele ambiente de Jerusalém, Judéia, Galiléia, aquela região ali. Estava no céu, não nos céus. Eu vi Satanás caindo dos céus. Não, eu vi Satanás caído como raio dos céus. Não. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Então, daquele ambiente. Então, a queda se daria e se deu naquele ambiente. Naquele céu. É igual Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Estourou uma guerra no céu, naquele céu, não nos céus. Primeiro céu, segundo céu estão os planetas e o terceiro céu é só água. Então, do meio das águas foi feito todo o cosmo. Então, olha que absurdo, olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho o poder que ele tem. Então, céu, singular, nada de plural, um céu. Então, eu quero falar sobre esse assunto, mostrar essa situação em uma das nossas apostilas, que é realmente o vi Satanás caído como um raio, o engano milenar que escraviza os fiéis. Essa apostila está em nosso blog, se você tiver interesse em conhecê-la, basta você ir na descrição, tem o link, você vai lá e veja essa e outras apostilas. Então vamos aqui. Nós temos essa situação aqui no sumário, capítulo 1. São diversos capítulos, o capítulo 1. O olhar de Jesus. Vi Satanás caído do céu, não céus, como um relâmpago. Lucas 10, 18. Análise linguística do texto grego e hebraico. O sentido de caído, pessônia, como fato consumado. O céu como símbolo de autoridade e o relâmpago como a luz da revelação. O adversário que cai não é espiritual, mas institucional. Então vamos abaixo aqui, vamos procurar onde está o capítulo 1. Aqui, vamos iniciar nele. Então no capítulo 1 nós temos aqui o olhar de Jesus. Vamos ver quem é que Jesus viu caído ou caindo do céu como relâmpago. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Mas Jesus lhes disse: Eu via Satanás caído do céu como um relâmpago. Aí, na maioria dos textos bíblicos, você vê: Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eu tenho esse vídeo aqui gravado, uns 3, 4 anos atrás, que o códice sinaítico estava dessa forma: Eu via Satanás caído. Mas outra vez, eu fui gravar outro vídeo, buscando, eles mudaram. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Você entendeu? Eles mudaram. Mas eu tenho a prova, que eu tenho o vídeo, eu tenho gravado isso aqui. Lucas 10, 17 e 18. O evangelista Lucas registra uma das frases mais misteriosas do Novo Testamento. Durante séculos, ela foi usada para sustentar a ideia de um espírito maligno expulso do céu. No entanto, ao observar o texto original e o contexto histórico, a frase de Jesus ganha outro sentido, político, simbólico e espiritual. O verbo grego usado é pessonta, particípio
auristo de cair. O auristo indica ação concluída. Jesus não via um processo em andamento, mas uma realidade consumada. Ele via o adversário. Olha aqui, ó, Satanás significa adversário. Já é derrotado. O termo traduzido por Satanás aqui, transliteração direta do hebraico é Satã, que significa acusador, opositor, adversário jurídico. No Antigo Testamento, esse termo designava função, não criatura espiritual. Em hebraico, céu, Yamahim, simboliza governo ou autoridade. Cair do céu significa perder poder, ser deposto, ver-se humilhado. Logo, a queda de Satanás representa a perda da autoridade do sistema religioso que julgava em nome de Deus, o Sinédrio. O céu de Israel era o trono do poder sacerdotal. Sua queda significava o colapso do domínio da lei sobre a consciência. O relâmpago, ástrape, é imagem de algo que brilha e desaparece. Essa mesma situação aconteceu em Isaías 14:12, tá? A estrela da manhã, que tem tradução que fala o Lúcifer, mesma coisa. Ali o brilho que caiu do céu foi o rei da Babilônia. O relâmpago, Astrap, é a imagem de algo... A religião dos homens tem esse brilho passageiro, luz momentânea que logo se apaga diante da verdade. Jesus celebra a queda desse poder porque o evangelho liberta da culpa e do medo. O diabo dos homens cai toda vez que a verdade é compreendida. E, chamando-os, disse-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Marcos 3, 23 e 24. Com essas palavras, Jesus revela a incoerência das acusações contra ele. Os escribas afirmavam que expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Mas ele responde mostrando que o verdadeiro adversário era o próprio sistema religioso dividido em hipocrisia. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. Aqui Jesus define o diabo como aqueles que mentem e matam em nome de Deus. O diabo não é um espírito, é uma mentira institucionalizada. Desde o início da narrativa bíblica, o acusador surge como figura judicial. Em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, lê-se: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. O texto hebraico mostra o Satã atuando como fiscal, um papel permitido, não rebelde. Ele faz parte do tribunal divino. Não é inimigo de Deus. Somente séculos depois, o mito do rebelde foi construído pela tradição religiosa. Quando Jesus disse: eu vi a Satanás caído do céu como um relâmpago, ele fala como profeta que enxerga o fim de um poder terreno. O sinédrio que se erguia para julgar e condenar estava prestes a cair. Poucos anos depois, em 70 DC, o templo e toda a estrutura sacerdotal foram destruídos pelos romanos. Cumprimento exato da profecia. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, 20. A visão de Jesus é, portanto, histórica. O adversário religioso cairia como um relâmpago, perderia seu brilho de maneira súbita e irresistível. Nenhum império da culpa pode resistir à luz da verdade. Paulo reconhece essa realidade espiritual, pois as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As fortalezas são os sistemas de pensamento que mantêm o homem escravo do medo e da ignorância. Satanás é essa altivez, o orgulho do homem que se põe no lugar de Deus.
A mesma metáfora aparece em Isaías 14, 12 ao 15. Como o profeta descreve o rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu dizias em teu coração, subirei ao céu, não aos céus. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo, sepultura. O céu é o trono do poder humano, o abismo é a sua ruína. Jesus ecoa essa linguagem profética para anunciar a queda do poder sacerdotal de Jerusalém. A vitória dos 70 discípulos, narrada por Lucas, é sinal dessa nova realidade. Eles curam, libertam, anunciam e percebem que o domínio da culpa se desfez. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles testemunham o mesmo que Jesus vê. O antigo império da religião caindo diante do evangelho da liberdade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Salvação, no sentido original, é libertação da ignorância e da opressão. O homem salvo é o homem consciente. Infelizmente, os religiosos não estão nessa situação. A escravidão acabou, mas eles continuam escravos. A frase de Jesus é, portanto, um grito de emancipação. Eu via Satanás caído do céu como relâmpago. A autoridade da culpa perdeu o trono. A luz do entendimento substituiu o medo. O adversário caiu, e com ele caiu a necessidade de mediadores. O reino de Deus não é construído em templos, mas na consciência desperta. Complemento ao capítulo 1. Esse complemento é muito importante sobre Pedro e Judas, os dois Satanases. Em outra ocasião, Jesus mostrou claramente que o termo Satanás podia designar qualquer pessoa que se opusesse ao propósito divino. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, veja o que Pedro estava fazendo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. Pedro não se tornou possuído por um demônio. Ele apenas se opôs ao caminho que Jesus deveria cumprir. A palavra Satanás aqui é usada exatamente em seu sentido hebraico. Satã, adversário, opositor. Jesus o chama de adversário porque Pedro, movido por compaixão humana, resistia ao plano divino. Do mesmo modo, Judas foi chamado diabo, não por natureza espiritual, mas por uma atitude de traição. Jesus respondeu, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é diabo. E um de vós é diabo. João 6,70. O texto grego usa diabolos, caluniador, traidor. Judas não se transformou em um ser maligno. Ele cumpriu o papel histórico da traição. Assim como estava escrito que o Filho do Homem seria entregue. Ao unir essas duas passagens, Pedro como Satanás e Judas como diabo, entende-se que no Novo Testamento mantém o uso funcional dos termos, o Satanás e o opositor, o diabo e o traidor. Tudo converge para o princípio enunciado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A antiga serpente representa a astúcia e a resistência à verdade. Em Pedro, essa resistência aparece como compaixão humana. Em Judas, como traição consciente. Ambos cumprem o símbolo da inimizade entre a consciência e o engano. Jesus vence não combatendo pessoas, mas desmascarando a natureza do acusador.
Assim, o Evangelho mostra que Satanás não é um ente invisível, mas toda oposição à verdade, onde há traição, manipulação ou medo, aí está o adversário, onde há entendimento e liberdade, o acusador cai. Então, acabei de ler o capítulo 1, acabei de ler aqui o capítulo 1, onde mostra que Satanás e diabo não é seres espirituais caídos. É uma situação de que alguém praticava naqueles dias, e no dialeto judaico, em vez de chamar, Pedro, você está se opondo ao que precisa acontecer comigo? Não, Jesus usou o adjetivo Satã. Para trás, Satã. Para trás, opositor. Jesus disse em outra ocasião, não escolhi 12 discípulos, mas um é o diabo. É o traidor, mas um é o traidor. Então é isso. Então quem realmente Jesus viu caindo como um raio do céu? O Sinédrio. O poder que dominava todos os reinos daquela época, porque naquela época não existia Brasil, Alemanha, não, ali naquele reino de Israel. Quem é que davam as cartas ali? Quem é que dava as cartas? O Sinédrio. O Sinédrio baseado com o quê? Pilarizado aonde? Nas leis de Moisés. Então usava-se as leis de Moisés para escravizar os judeus, para sentenciar, para matar e para aprisionar. Então, quando Jesus fala, eu vi Satanás caído, eu vi o adversário caído, Jesus já estava prevendo a queda dele, primeiramente na cruz. Claro que nesse livro aqui, nessa apostila, você vai encontrar isso mais para frente. Primeiramente foi na cruz, quando ele disse, está consumado, está consumada a queda do Sinédrio, está consumada a derrota do acusador. Está aniquilado o diabo. Assim está em Hebreus 2, 14 e 15, que na morte Jesus deu fim à morte, a saber, o diabo, que matava, que escravizava os judeus. E a derrota final desse Satanás, a derrota final para se cumprir realmente a visão de Jesus sobre o caindo, se cumpriu quando? Em setembro do ano 70 DC, quando se cumpriu o grande dia do Senhor, quando o templo foi destruído até os alicerces e a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída. Tá bom? Então, esse foi o tema do nosso vídeo. Se você tiver interesse em adquirir essa apostila, que tem exatamente 129 páginas, com riquíssimos comentários, riquíssimas referências bíblicas, está aí. Vai lá na descrição, aperta o link, conheça as outras apostilas. Se você tiver interesse, está disponível. Tá bom? E, antes de você sair, aperta esse coraçãozinho aí, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, agora também através de apostilas ou de livro, porque isso aqui é um livro, 129 páginas, é um livro, né? A apostila é até suas 50, 60, passou disso aí já é livreto, livro. Então você tem a possibilidade de ter um livro desse, manda encadernar, está em PDF, manda encadernar, põe uma capa bonita, põe aí na sua casa, no seu comércio e fique uma pessoa livre da religiosidade, livre dos dardos inflamados do acusador, do diabo, porque hoje em dia é muito fácil você achar um diabo por aí, é só você entrar numa religião, você entrou lá, você vai ver um acusador, você vai ver um adversário de Deus, você vai ver um adversário de Cristo, que é um pregador, que é uma pregadora, que é um papa, que é um padre. Ok? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.